começando mais uma semana, olha, talvez seja das mais interessantes dos últimos tempos, viu, pessoal? Aliás, esse caso Débora aí, vocês estavam falando aí, o STF chegou a oferecer acordo, viu, para cerca de 1.000 golpistas que foram presos na época, né? E que foram denunciados. Eu não sei se realmente se a Débora estava no meio deles, o pessoal está falando aqui, mas olha, um pouquinho mais da metade aceitou esse acordo com o Supremo, né? Que seria pagamento de multa ali, uma vigilância, alguns com tornozeleiro eletrônico, outros através de ir até o fórum da cidade ali periodicamente para falar que estava tudo bem, e eles não aceitaram, mas isso faz parte de uma estratégia e de uma incitação que está sendo feito com essas mentiras, nesse caso, Débora do Batom, né? Criaram até uma alcunha para ela, Débora do Batom, que tem a ver também com o que vai acontecer essa semana, né? Com os bastidores aí do julgamento do Bolsonaro e com atenções voltadas também para o Congresso Nacional, viu? Eu já cheguei aqui falando um monte na segunda-feira, mas como é que a gente faz aí? Vocês quer colocar alguma coisa ou eu já vou falando? Bora lá, Plínio, pode já entrar com a pauta. Pode entrar na pauta, Plínio. Oi? Pode entrar na pauta. Então vamos lá. Esse caso da Débora do Batom aí, que o Bolsonaro está usando, e também o Eduardo Bolsonaro, no sábado, fez mais uma publicação para atacar o Supremo Tribunal Federal, né? Essa atitude do Eduardo, usando esse caso e outros aí para incitar a horda bolsonarista, tem irritado muito os advogados, principalmente ali do pai dele, Celso Village, e também o José Luiz, como é que ele chama, Azenha? Azenha conhece bem lá o Oliveira, né? Deixa eu pegar aqui o nome dele certinho. Que é quem está fazendo ali esse trabalho de José Luiz Oliveira Lima, né? O Celso Villard e o José Luiz Oliveira Lima foram contratados pela defesa do Bolsonaro justamente para quê? Para dar uma voltinha lá no Supremo, visitar os gabinetes, conversar. E essa ofensiva do Eduardo Bolsonaro, usando, entre outros, esse caso da Débora do Batom, tem causado uma irritação nesses advogados, justamente não só deles, mas também de outros membros da organização criminosa, dos 8 que serão julgados a partir de amanhã de manhã, porque isso aí, na interpretação desses advogados, o que acaba acontecendo? Uma que gera uma irritação, né, nos ministros do Supremo. A gente tem ali a primeira turma, quem que é? Alexandre de Moraes, presidida pelo Cristiano Zanin, Flávio Dino, tem também a Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Então, isso aí fecha portas, esses ataques do Eduardo Bolsonaro fecham portas no Supremo. Fecham portas porque eles acreditam que o Bolsonaro não vai se tornar réu? Não, muito pelo contrário, né? Existe uma unanimidade aí de que, entre os aliados próximos do Bolsonaro, que a sentença de amanhã de manhã, quando a primeira turma vai julgar se acata ou não a denúncia da PGR, vai ser aceita. Então, eles vão se tornar réus. Mas fecha a porta principalmente para esses advogados que estão conversando, fazendo essa sondagem para tomar medidas para postergar o julgamento. O que eles querem? Eles querem jogar para frente, sempre jogar para frente, jogar para frente. Ah, não. Eles já tentaram várias manobras jurídicas, aí entre eles o impedimento do Zanin, do Dino, do Moraes, né? Uma série de medidas. E não conseguiram. Então, isso está... eles estão extremamente irritados porque eles acreditam que a postura amanhã dos 5 ministros que vão fazer o julgamento vai ser uma postura ainda mais... está sendo alimentada ainda mais por esse espírito de revanchismo que é criado pelo núcleo bolsonarista. Inclusive, eles falam que o Bolsonaro não ajuda nada nisso, né? Outro bastidor interessante que está acontecendo nesse momento, né, na véspera do julgamento, é a postura do Bolsonaro e de aliados próximos. O Bolsonaro deve se reunir, ele disse que já teria dito ali
que não vai assistir o julgamento, que vai ser transmitido pela TV Justiça, né? Ele não vai assistir, e ele vai se reunir com lideranças aí, ou principais aliados do núcleo duro do bolsonarismo do parlamento. Para quê? De novo, o PL da anistia, e de novo, Débora do Batom, viu? Eles vão usar essa tentativa de comoção que eles estão fazendo aí da Débora do Batom para tentar, de novo, pautar o PL da anistia. E tem uma questão interessante, viu, gente? Essa semana, o presidente da Câmara, Hugo Mota, viajou com o Lula, chegou lá no Japão, vocês mostraram aí a chegada. Tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre estão no Japão com o Lula. Quem assume no lugar do Hugo Mota na presidência da Câmara? O vice, que é Altineu Cortez, do PL, um cachorrinho que deve favores ao clã Bolsonaro. Por que o Altineu deve favores aí ao clã Bolsonaro, viu? O Altineu, assim, ele vem de uma longa linhagem da política neopentecostalista do Rio de Janeiro, né? E ele quer ser candidato ao Senado pelo Rio em 2026, quer ser o candidato do clã Bolsonaro em 2026 para uma vaga no Senado. Como vice-presidente, né, ele pode ali, assume o lugar do Hugo Mota. O que acontece? Ele está devendo o favor, porque ele tinha pelo menos 20 assessores e auxiliares informais na investigação, aquela investigação da folha de pagamento da UERJ, que atingiu o Carlos Bolsonaro, né? Um dos investigados nessa ação, essa investigação do Ministério Público, é o Rogério Kupit, que é um dos principais auxiliares do Carlos Bolsonaro, né? Ele é acusado de corrupção, um esquema que foi implantado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro para desvio de bolsas, valores de bolsas de estudo. E o Altineu Cortez tinha pelo menos 20 assessores que participavam desse esquema. Então, existe uma articulação aí para que o Altineu, assumindo a presidência da Câmara, paute o PL da anistia. Tá? Existe essa possibilidade? Existe, mas é muito pequena, ao meu ver, viu, Ana e Azenha? Existe, lógico, a gente não sabe o que passa na cabeça dos bolsonaristas. Inclusive, ele foi perguntado pela Veja sobre isso. Ele falou assim: ó, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Bem aquele estilo de bolsonarismo, né? Mas a pauta já foi deixada pelo Hugo Mota. O Hugo Mota já deixou a pauta pronta até o retorno dele, né? Então, é uma pauta que vai centrar aqui, ó, já tem tudo esquematizadinho, né? O que vai acontecer nessa terça-feira, na terça-feira aqui, só vai ter pautas defendidas pela bancada feminina, né? Então, o que vai ser levado a plenário? Projetos de lei aí que aumentam... Opa, tem uma moto aqui. Que aumenta principalmente a Maria da Penha, né? Esse projeto aí inclui na Maria da Penha o aumento de pena para quem oferecer droga, incluindo álcool aí a criança e adolescente. Tem umas questões relacionadas também a violência contra mulheres, e na quarta-feira o Hugo Mota já deixou pautado também o projeto da Lei do Mar, para criar regras aí para exploração do ecossistema marinho. Então, já deixou tudo pronto, mas a gente pode apostar aí também numa virada de mesa, ainda mais que amanhã comece esse julgamento. E a ideia que é? O Bolsonaro também nessa reunião aí, ainda não está confirmado se ele vai participar, mas eu acredito que sim, com os congressistas, eles estão montando uma ofensiva para fazer o quê? Eles vão ter gente acompanhando full time o julgamento, e a ideia é pegar cortes das falas dos ministros, né, para pulverizar na horda bolsonarista, né, incitar a horda bolsonarista, principalmente aí às ruas, né? O Bolsonaro está convocando outro ato na Paulista, mas até por esse motivo, viu, Ivan, Zenha e Ana, o Supremo reforçou a segurança ali nos arredores, lembrando, inclusive,
aquele caso que aconteceu no fim do ano passado, né, daquele bolsonarista que se explodiu na porta do Supremo Tribunal Federal. Vale tudo, vale tudo. Eles estão nessa incitação, é uma questão muito covarde, porque eles usam as pessoas, estão usando a esposa do Clezão com os filhos, estão usando essa Débora com os filhos, inclusive com imagens das crianças, né? E eles vão usar isso para incitar uma reação a algo que eles consideram já uma sentença dada, que é que Bolsonaro, Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, né? E esses 8 do núcleo duro aí, né, conspiratório do golpismo, vão ter a denúncia aceita e vão sentar no banco dos réus a partir de amanhã à tarde, né, na segunda sessão da primeira turma do STF, viu, gente?